Oi, oi! Então, no vídeo de hoje, continuando a nossa série, a nossa saga do livro Em Busca de Si Mesmo, no vídeo de hoje a gente vai estar estudando o último conceito do capítulo 13, Espelho, Espelho Meu, que é Homens-Ponte. Então, o que seriam os Homens-Ponte? Eles vão ser pessoas que vão conseguir mediar, né, melhor o espiritual e o material. Então, é exatamente quem achou um equilíbrio entre aquilo que a gente precisa fazer e aquilo que a gente deveria buscar em nós mesmos, né? Então, em relação ao autoconhecimento, um homem ponte, ele vai ser aquela pessoa que ele vai usar, ele vai também ter a persona, que a gente falou já em outros vídeos, que é aqueles momentos onde a gente tá agindo não exatamente como a gente gostaria de agir, mas como a gente precisa agir naquela situação. Então ele vai usar da persona, né? Mas ele não vai lutar com a personalidade dele. Ele não vai ir contra quem ele realmente é. Então, no momento em que eu me torno um homem ponte, em que eu me identifico mais com esse conceito, é um momento onde eu entendo quais são as minhas forças e as minhas fraquezas e não vou contra isso. Então, eu não vou dizer assim, digamos que eu seja muito mandona. Eu não vou dizer, não, eu não sou mandona. Eu vou falar assim, eu sou, no momento eu sou uma pessoa mandona e vou trabalhar para melhorar isso, entendeu? Então é aceitar a gente como a gente é, da forma que é. Então esse homem ponte, ele sabe exatamente quem ele é e como ele é, ou sabe mais do que nós, né, no que a gente normalmente sabe. E ele busca esse conhecimento e lida com isso. Então ele não esconde, não ignora, sabe? Então ele realmente entende, não, eu sou assim e eu vou lidar, eu vou viver como eu conseguir com aquilo que eu tenho. Então é isso é uma libertação, né? Poder ser um homem ponte é algo muito libertador, porque a gente sabe onde a gente se encaixa, os lugares que a gente cabe, sabe? Então a gente não vai estar querendo se envolver com pessoas que não querem se envolver com a gente, ir atrás de trabalhos que não tem a ver com a gente, de estudos que não estão de acordo com o nosso dia a dia, de atividades no geral que não fazem sentido pra gente, porque quando a gente não se conhece, a gente acaba se perdendo muito mais fácil. E aí quando vê, a gente tá lá, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso, sabe? E aí tem que dar uns passos pra trás e se encontrar de novo. Então, no momento em que a gente se encontra, né, com esse homem ponte, a gente sabe aquilo que a gente quer, a gente para analisar no nosso dia o que a gente busca, quem a gente é, e aí consegue fazer escolhas que tem muito mais sentido com aquilo que a gente pensa. Então, uma pessoa, né, quais são as características de um homem ponte ainda, né? Vai ser uma pessoa que ela vai ter mais empatia e compreensão. Então, no momento que eu me entendo, é mais fácil de eu entender os outros também. Então, porque eu já passei por isso, eu sei como é lidar com isso. Eu sei que eu também tenho defeitos, então eu também vou conseguir entender o defeito dos outros. Porque no momento em que a gente acha que a gente é perfeito, a gente vai esperar a perfeição dos outros também. E aí isso cria um monte de problemas. Então, no momento em que eu sei que eu também sou imperfeito, eu vou olhar para os outros e vou ter muito mais compaixão, muito mais amabilidade para conseguir lidar com os erros e com as dificuldades dos outros, né? Então, eu também vou conseguir integrar melhor os meus conhecimentos, eu vou entender ali a parte da psicologia, da espiritualidade. Então, tudo que existe na minha volta, eu vou conseguir usar melhor para o meu autoconhecimento, sabe? E aí fica muito mais fácil também da gente acabar tendo aqueles insights de que, tipo assim, o que aconteceu uma vez comigo, quando eu tava mais inspirada e eu tava realmente mais conectada com o meu autoconhecimento, com a espiritualidade e realmente procurando no dia a dia coisas para refletir que pudessem fazer sentido para mim. E aí uma vez eu fui correr atrás de um ônibus, né, que eu ia perder o ônibus, e aí eu comecei a correr para pegar o ônibus e aí, já devo ter dito isso em outro vídeo, e aí fui chegar até a parada, só que nesse ônibus, no dia que eu tava correndo para alcançar ele, parou e abriu a porta para eu entrar. Só que eu esqueci que meu foco naquele momento era pegar o ônibus e mudei o foco para chegar na parada para daí pegar o ônibus. Então eu continuei correndo até que a minha amiga que tava comigo correndo junto falou assim, Gabi, o ônibus parou, volta.
e aí eu voltei pra pegar o ônibus, né? Então, quantas vezes na nossa vida isso não acontece, de a gente tá com um objetivo e aí acaba focando mais no que a gente precisa para alcançar aquele objetivo do que no objetivo em si, e se perde no meio do caminho. Então, eu só consegui essa reflexão porque naquele momento eu tava mais ou menos em ponte ali de conseguir levar os aprendizados do dia a dia, que nem sempre vão ser, assim, explícitos, e trazer para uma realidade, para uma coisa mais íntima, mais reflexiva. Então, também, e a última coisa em relação aos homens ponte, é de que a gente consegue, sendo um homem ponte, conseguir mediar conflitos. Então, a gente vai conseguir, porque eu me entendo, eu vou conseguir também entender os outros e entender diferentes pontos de vista para que a gente consiga, então, unir esses pontos e mediar realmente, assim. Então, tipo, eu sei, a gente se torna mais flexível em relação aos outros, porque eu vou ser mais flexível comigo mesma, eu vou entender que as coisas não são retas e diretas e elas têm nuances, então eu vou entender isso nos outros e isso facilita a minha comunicação e a forma como eu lido com as pessoas. Então tudo isso vai me fazer uma pessoa muito melhor, mais compreensiva. Então essa é a reflexão em relação aos homens pontes. Espero que tenha dado para entender esse conceito e espero também que vocês possam trazer isso para o dia a dia, para que todos nós possamos ser um pouquinho mais homens pontes, né, na nossa reflexão dos nossos dias. Obrigada!